Muito boa noite. Nós estamos aqui no mais um talk show com o Melquiades Mello e nosso convidado hoje, o Hélio Lima. Então a gente vai esperar esse primeiro minuto aí, a audiência acessando, e aí o pessoal vai se apresentando aí por gentileza. Bom, faz uma alteração pelo celular no talk show que subiu um talk errado. Acontece. Ao vivo tem dessas coisas. Esse primeiro minuto aí, vamos ver quem é. Vamos se identificando aí, pessoal. O Jonas convidou o Pedro, é isso aí, pessoal. Pode ir marcando os amigos aí, interessantíssimo vocês divulgarem nosso trabalho. Onde o pessoal acessaram. Foi difícil chegar aqui, Hélio? Não. Já conhece, né? Olha da casa, já é residente, atende o pessoal. Super tranquilo. A localização da Locus é espetacular. Ai, que bacana. Fica um elogio aí para lá. Aí, ó. Isso aí, ó. Quem aparece olha aí? Quem entrou aí. É o Davi, nosso patrocinador aí da Locus, espaço que a gente está sediando aí o talk show. E também nesse primeiro minuto agradecer a magia do mundo dos negócios que nos proporciona a plataforma e a audiência. Então vamos lá, já bateu o primeiro minuto. Hoje o tema é prospecção de clientes com o especialista o Hélio. Então assim, ele vai se apresentar, ele tem uma vasta experiência na área comercial e já faz a gentileza, já se apresenta para o público. Boa noite aí a todos, Hélio Lima aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de prospecção, né? O cenário atual da prospecção, o que é prospecção, como é que você faz prospecção, e a gente vai falar de dicas, ideias aqui, da importância, né? Você tem que fazer prospecção aí para o teu funil de oportunidades rodar bem, né? E a gente vai falar sobre isso aí, um pouquinho do trabalho da RA Soluções de Negócios. Exatamente. Então, assim, num cenário caótico que a gente está no momento, né? Crise, desemprego nas alturas, 13 milhões de desempregados, a questão de política, vamos decidir aí por governador, presidente, etc. E como é que fica, né? Toda empresa, ela precisa vender, o coração não adianta nada, ter maquinário, fazer acontecer, ter os melhores profissionais, seja consultoria, mas se não vender o projeto, não tem como entregar, não tem como gerar receita. E vamos começar assim, bem, né, no início, uma parte mais didática. O que você considera uma venda? Para mim, venda é absolutamente relacionamento. Tá? Inclusive, falamos disso aqui Sim. Antes da gente começar, né? Em todas as empresas que eu passei, eu sempre fui o cara de buscar negócio e priorizar o relacionamento, mas não aquele relacionamento que você faz a manutenção da tua carteira. Você tem que buscar novos negócios. E novos negócios não acontecem por acaso, apenas porque você pegou o telefone e ligou numa empresa e falou, olha, eu tenho aqui uma solução XYZ. Você tem que ser um cara bom de relacionamento e se interessar por quem você está procurando e prospectando. Então, para mim, vendas é isso aí. Sem relacionamento não tem venda, não tem prospecção, não tem nenhum processo comercial B2B ou B2C, seja lá o que for. Exatamente. A gente estava aqui num bate-bola antes, a gente sempre faz uns bastidores antes, uma integração nossa, e a gente estava justamente discutindo isso. Então, por exemplo, para quem é da área comercial, que começa ali, vamos falar assim, estagiário, um desenvolvedor de oportunidades, primeira coisa que ele vai fazer, né, modelo tradicional, é telefonia. Então, ele vai pegar revistas das top 500 do Brasil, analisar faturamento, onde que tem fit junto ao produto, solução que a empresa em si está vendendo, para começar a sondar o mercado. Essa pessoa ainda, estagiário ou estagiária, não tem uma experiência, né? Ele não vai para o frontline, vamos dizer assim. Não vai para a linha de frente. O que ele precisa fazer? Ele precisa passar informações qualificadas para outras pessoas. Para o executivo. Para o executivo. Para aí poder agendar, enfim. Isso é um pré-vendas, né? É um pré-venda, exatamente. Que o mercado hoje chama de Sales Development Representative, né? Que é o pré-vendas, né? Que é o cara que faz o levantamento, o lead qualificado. Ele vai qualificar aquela empresa dentro de alguns parâmetros e passar para o executivo fazer, de fato, a visita e trabalhar com aquelas informações que o pré-vendas levantou. Exato. Eu já trabalhei
com isso, né? Eu já fui Bradesco na área comercial e também na área de tecnologia. O que eu tinha que fazer? Eu também tinha que vender internamente, porque assim, o que acontece? Eu trabalhava com soluções assim de 5, 8, 10 milhões de reais. Então vamos falar assim, de uma pré-venda, quando você sai da sua casa, da sua empresa, com a sua equipe, para ir no seu cliente, muitas vezes você está falando de uma pré-venda em 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil, 20 mil. Depende do número de colaboradores que estão envolvidos e o que difere nessa venda estratégica, né? Então, por exemplo, quando você fala em uma pré-venda, você tem que primeiro falar assim para casa, né? Então, para sua diretora, para o seu presidente, enfim, ó, eu identifiquei uma oportunidade, eles estão querendo comprar uma solução, enfim, vamos investir na pré-venda? E aí, então, quando a gente fala em relacionamento, lá no comecinho também é isso. Se você não tem confiança na sua empresa, como que você vai, de fato, trazer essas contas? Você não passa ainda do primeiro estágio, que é esse que a gente está falando. Você vende internamente para depois partir para uma visita e aí começar uma negociação, entrega de proposta, e aí possivelmente um fechamento e a solução, né? Ciclo comercial, né? É um ciclo. E cada segmento, cada consultoria, cada solução tem o seu ciclo muito particular, né? Então, você tem que identificar esse ciclo, qual é a duração dele, né? Como é que ele funciona, qual é a dinâmica para você montar a tua estratégia. Prospecção é estratégia o tempo todo, né? Exatamente. Se está com a sua estratégia aí pouco pensada, você não consegue gerar resultado. E resultado não é só a venda, de fato, o produto final, né? É todo o processo, todo o estágio que a prospecção exige, né? Afinal de contas, a gente não vende Coca-Cola, né? Tem que pensar, tem que fazer estratégia aí para dar resultado. Ótimo, excelente. Então, a gente comentou um pouco desse ciclo de vendas e algumas fases, mas como que você considera? Porque, por exemplo, a maioria das empresas tem esse desfalque, né? Por mais que contrate um gerente comercial ou uma gerente, muitas vezes falta esse approach, esse conhecimento da área comercial. Qual a melhor dica, né, Hélio, para a questão de como prospectar clientes? Eu queria falar do livro Receita Previsível, Aaron Ross, tá? É um livro que quem gosta de prospecção, quem gosta de vendas, bombou, né? O livro bombou aí, os conceitos que estão ali. Não é o único livro que a gente vê e aplica no processo de prospecção de clientes, mas é uma excelente referência, tá? E ele diz que uma empresa, ela precisa ter um time comercial, e time comercial, leia-se 2, 3 pessoas, 20 pessoas, não importa o tamanho da tua empresa, tá? Mas é muito importante você ter o executivo de vendas e o executivo para fazer o pré-vendas, que é, de fato, a prospecção. E quando você entrega a prospecção da tua empresa para um júnior, para um profissional júnior que apenas vai para o telefone sem qualquer estratégia e pouco preparado, você entrega uma qualificação muito comprometida, muito ruim para o executivo trabalhar. Então, é muito importante que essa pessoa que está na prospecção, ela seja uma pessoa estrategista, ela consiga chegar junto a um executivo, a um diretor de uma empresa e consiga levar um diálogo produtivo e despertar nesse decisor dessa empresa a vontade de receber o teu executivo, tá? A primeira impressão é a que fica, né? Então, se a tua prospecção já começa ruim, apenas marcação de visita, se o seu pré-vendas só pede a visita, me recebe pelo amor de Deus, aí já começa errado, né? O processo já começa errado. Então, hoje o mercado ele entendeu que a pessoa que faz a prospecção é uma pessoa absolutamente preparada, estudada, cheia de argumento e que entende o produto e o serviço e que provoca ao decisor de uma empresa a necessidade de um próximo passo, de um input a seguir, né? E esse input a seguir, sem dúvida nenhuma, é o executivo da tua empresa. Maravilha. E assim, normalmente, quando você tem, por mais que você tenha uma equipe comercial constituída, muitas empresas pedem treinamentos na área comercial e também o gerenciamento desses possíveis clientes, né, que é uma linguagem que a gente chama leads. Então, o lead ele ainda não é um cliente constituído, ele é o início de uma oportunidade. Quer dizer,
tem qualificações para se tornar um cliente. Entendeu? Então, assim, eu queria que você comentasse também desses treinamentos, qual é a eficiência, o que acontece, como que você pode gerenciar a equipe desse seu cliente, porque é uma necessidade real, todos precisam dele. Claro. A preparação, quando uma empresa quer fazer um processo de prospecção, que é o que a gente chama de Inside Sales, a gente bate um papo com esse pessoal, visita a tua empresa, um movimento em company, né? E a gente coloca as boas práticas de prospecção. O que o teu executivo de prospecção, vamos chamar assim, ele precisa usar de ferramenta, né, e aprender e aplicar no dia a dia para ele gerar essa informação, esse lead qualificado ao seu executivo. Tá? Hoje, além daquela preparação que nós já comentamos, né, o executivo de pré-vendas, né, a pessoa que faz a qualificação desse lead, ela não trabalha apenas com o telefone. O telefone é uma das maneiras que você se aproxima de uma empresa. Então, hoje nós temos LinkedIn, nós temos os próprios sites das empresas, as informações que essas empresas geram, todo site tem um blog, né? Então a empresa está ali participando de feiras, eventos, gerando informação, gerando conteúdo, e quando a gente estava até falando disso também, quando você faz uma ligação numa empresa, você tem que conhecer essa empresa, né? Você tem que entender onde que está essa empresa. Pô, qual que é o seminário que ela participou, qual que é a feira que ela está, o que ela está fazendo, né? O que ela gosta, quais são os valores dessa empresa. Quem são as pessoas importantes dessa empresa que estão no LinkedIn, né? Faz uma pesquisa ali do LinkedIn, verifica como que essa empresa se posiciona numa rede social, o que essa empresa está falando, né? Só depois dessa preocupação com os detalhes é que você vai para o telefone. O telefone não é apenas ou a única maneira de você chegar hoje num decisor, né? Por isso que é muito importante você se preparar, porque se você chegar nesse decisor dessa empresa para pedir uma reunião, um próximo passo, sem informação dessa empresa, despreparado, sem conteúdo, sem ter estudado essa empresa, facilmente você vai levar aquele, olha, manda a apresentação, se eu tiver interesse, eu ligo para você em seguida, né? É o que acontece quando você não é interessante, quando você não é diferente, né? E aí você tem que ter criatividade, tem que ter bom humor e tem que mostrar para aquele prospectado que você conhece a empresa dele. É muito gostoso quando você fala com um gestor que ele tem a sensação de que você conhece a empresa dele. Como é que está o setor dele? Como é que está? O que aquela empresa pensa, né? O que aquela empresa gosta, né? Fala. Então, tudo isso é muito importante você estar atento a esses detalhes. Legal. O Everton, ele fez uma pergunta. Se nós temos um indicador de performance específico para medir resultados e a eficiência das campanhas de prospecção. É muito importante a gente falar sempre em 10% em qualquer ação de outbound marketing e inbound marketing, né? Porque quando você trabalha com um conceito de 10%, você tem que converter esses 10% dentro de uma massa de trabalho. Então, se você pega a prospecção de 10 empresas para fazer, você tem que converter tem que converter no mínimo uma visita, né? E se você converter duas, já ultrapassou, já são 20% de conversão. Então, o conceito de 10% ele é muito presente em qualquer tática de inbound marketing e outbound marketing, né? Acho que 10% é uma ideia legal para a gente pensar. Assim, é bem comum. Nós tínhamos, como eu trabalhava com tecnologia Oracle, então ERP, sistema assim, na casa de milhões, a gente falava que assim, a cada 100 leads, 10 são qualificados e a gente tentava, de fato, trazer a conta. Então, 100 para 1. Então, aí a gente já caiu para 1%. Por quê? Não era uma solução que a gente estava brincando aqui. Coca-Cola vende no varejo, tá? Havaianas, ok? Mas, assim, quando você traz um valor agregado, e aí já muda a figura. Já o tomador de decisão, ele não vai simplesmente falar que quer aquele carro popular e tirar na loja sem R$1 de entrada. Então, assim,
vai diferenciar de mercado para mercado, mas os 10% é regular para todos. O que você precisa considerar é o seguinte, para entrar no teu funil de oportunidades, a gente está falando em 10%, né? Quando entrou no teu funil de oportunidades, existe uma série de outras fases, e aí depende do teu segmento e do teu negócio, que vai determinar a tua conversão em venda, né? Então, são coisas distintas. É muito importante que a tua empresa tenha 10% de leads trabalhados dentro de um período para entrar no teu funil de oportunidades. Em cima disso, você vai trabalhar a tua conversão. Então, vai ser 4, vai ser 3, vai ser 2, vai ser 1, vai ser 9, né? Tem empresa muito boa de conversão, aí depende muito do teu cenário, do teu mercado, do que você vende, qual é o seu ticket médio, né? Ticket médio parrudo, o ciclo de vendas é enorme, né? Ticket médio mais baratinho é mais rapidinho, né? Então depende muito do segmento que você atua. E assim, eu vou fazer uma crítica ao mercado em si, não só pequena, média ou grande empresa. Na minha visão, isso acontece com muitas, assim. Quando você entra numa área comercial, dificilmente a pessoa está apostando diretamente em você, a não ser que trouxe você a um preço muito alto, tipo, você está ganhando um fixo de 20 mil, mais variável, aí tudo bem, aí você vai receber notebook já de cara, você vai receber um carro para, enfim, se locomover, acesso à gasolina, e todos os gastos que você tiver em nota, você vai pedir reembolso. Mas esse é um perfil que não é comum, esse é um perfil muito raro no mercado. Então, uma crítica que eu faço aqui até para a nossa audiência, as empresas que nos assistem, é o seguinte: cara, precisa investir forte na área comercial, muito forte. Não importa se é o pré-venda, se é o estagiário, se é a estagiária, se é analista, se é a pessoa que só está alimentando o CRM, que está mantendo os dados atualizados, não importa quem seja. Eu acho isso um pouco ruim, né? De novo, repito, é uma crítica. Espero que esse cenário mude, porque a pessoa quer que você traga o filé mignon primeiro para começar a te dar recurso. Isso não acontece. Então, muitas vezes já teve empresa que eu coloquei crédito no meu celular, tirei dinheiro do meu bolso apostando numa promoção minha. Sim. Cara, é péssimo isso, péssimo. Porque você estava engajado com o teu próprio resultado, independente da ajuda da empresa. Não, claro. Então, é uma iniciativa muito do profissional, do executivo mesmo, que está interessado no teu resultado. Quem é vendedor, ele acorda vendedor, dorme vendedor, final de semana vendedor. Né? Não tem jeito, você vende toda hora. E tem um movimento que está acontecendo, né? Obviamente que a gente atende empresas, né? Mas nós já estamos atendendo também profissionais que nos contratam, né? Contratam a Haas Soluções de Negócios para fazer a prospecção por conta própria, tá? Ele não foi a empresa dele, foi ele que contratou. Então ele procura a gente e fala, olha, eu quero lead qualificado, eu quero me concentrar nas visitas e eu quero contar com a expertise da Haas. E ele fez isso aí que você disse, né? Ele vai lá e contrata por ele, né? E ele recebe lá os leads, trabalha e gera as oportunidades para a empresa dele. É o interesse do profissional, né? Tá, e se uma empresa, você comentou disso, se ela terceiriza, não vamos dizer assim, mas ela deixa que outra empresa gerencie, enfim, a tua carteira aí, como que funciona o procedimento? Como que é feito isso? Qual é a eficiência? O que é gerado? Quais são os resultados? A Haas, que é a nossa empresa, ela vai se especializar na tua solução e ela vai tirar todo esse processo de prospecção da tua mesa. E isso é muito importante, muito, muito pesado, muito sério de ser dito e ser colocado aqui em evidência, porque prospectar, gente, não é fácil, né? Tem aquela história, ninguém gosta de prospectar, né? O executivo comercial só gosta de fazer visita, ele gosta de estar ali fazer o showtime, né? Mas antes do showtime tem toda a parte de prospecção, e é muito pesado, você precisa ser muito organizado, tem todas as métricas, todas as fases, todo o estudo que eu comentei agora há pouco, né? Então, prospectar não é fácil, você contar com uma empresa de prospecção, portanto, é um modelo outsourcing, você
é contar com uma empresa que faça isso para você, você tira todos esses problemas da tua mesa e se foca na tua visita comercial. Você vai se focar ali no teu produto, na tua solução e principalmente nas fases depois da visita. Porque, vamos lá, quando você faz uma visita, você vai vender? Provavelmente não, né? Então você tem que fazer uma gestão de follow-up muito eficiente, tá? Qual é o principal resultado tangível, imediato para a tua empresa? Você vai pensar apenas no teu negócio, apenas na tua visita, e você vai ficar tranquilo, porque a prospecção, o primeiro passo, a pré-vendas, vai ter uma empresa como a Haas cuidando para você. Esse é o primeiro passo imediato para a gente falar de resultado. Vamos falar dos 10%? Vamos falar dos 10%. 10% da massa de empresas que nós prospectamos por mês, ele vai entrar no teu funil de oportunidades, né? Você vai visitar essas empresas. Você vai fazer uma visita presencial e remota. Hoje em dia fecha-se muitos negócios por Hangouts, né? Skype, WhatsApp, reuniões remotas, telefone, enfim. Então você vai se preocupar com essa fase da visita presencial e você vai ter uma empresa para cuidar de tudo que vem antes disso. E pegando um pouco da taxa de 10%, que é uma linguagem nossa no comercial, que é o Finder Fee, que é para quem traz uma oportunidade para você. Então, por exemplo, cara, você está num bar no final de semana aí, descontraído, tá ali, e alguém te pergunta o que você faz e tal, aí você comenta. Você pode citar, ó, se trouxer uma conta para mim, 10% eu te garanto. Aí, claro, você pode negociar se é 10% em resultado bruto, se é líquido, se é um serviço que é mensal, se é durante o primeiro ano, nos 12 primeiros meses, né, a gente... o SaaS, enfim, seja como for. Então, tudo isso é negociável. Eu queria saber de vocês, da sua empresa, se tem esse tipo de serviço. Então, por exemplo, o cliente ele não quer se preocupar com nada. Ó, traz a conta para mim, vai comigo no cliente e fecha para mim. Vocês fazem esse tipo de serviço? Não. Não faz? Não. Nós somos uma empresa de prospecção, né? Prospecção, a gente vai até a qualificação do lead e passa para você fazer a visita, a negociação e toda a fase de negócio mesmo, né? Empresa de prospecção, ela tem que pensar na próxima prospecção. O maior valor que a gente entrega para a tua empresa é que você receba o lead qualificado e já tenha a Haas cuidando para buscar o próximo lead qualificado. E o teu funil ele vai movimentando, né? Então, a gente não trabalha com visita, de fato, nem com repasse de comissão, por exemplo. Nós somos especialistas na parte da prospecção. A gente quer que o teu funil ele fique ali funcionando. E aí você tem que fazer a tua visita, tem que ser eficiente na visita e tem que ter executivo para isso. Entendi. Então, ele abriu uma brecha aqui para a Canvas Design, que é a minha empresa de Canvas. A gente tem um serviço que, assim, Canvas é planejamento. Então, a gente faz planejamento de grandes empresas, já fez HSBC, Boticário, Canon, enfim, grandes também, médias e pequenas. Mas se um cliente liga para mim e fala o seguinte, meu querido, acabei de sair do mercado, eu estou com 200 mil no bolso, tem um custo alto de vida aí, colégio particular dos filhos, etc, eu não posso vacilar com dinheiro. Porém, eu também não quero voltar para o mercado. Então, tem um produto nosso que a gente faz o seguinte, ó, planejamento mais execução. São 72 horas, a gente joga 36 horas para o planejamento. Cara, o cara não pode ter nada. Se não tiver nada, a gente vai correr atrás de site, marca, produto, desenhar a solução e com ele nas vendas. Agora, esse serviço, eu não ganho comissão, por exemplo. Se a venda dele bater lá, tipo, sei lá, 10 mil, 20, 30, paciência, eu não ganho nada. Porque está queimando as minhas horas como consultor de vendas. Entendeu? Porque, assim, como eu trabalho comercial a vida toda, trabalhei a vida toda e trabalho ainda, então, assim, uma coisa é você falar no planejamento também e como a gente traz de bandeja para o cliente. Né? Vocês, na prospecção, traz aqui, ó, fala, ó, vai lá e faz. É o lead qualificadinho. É o lead qualificado, mas nem sempre ele consegue lá marcar esse gol. É isso que precisa ter ciência. Então... E esse gol, ele não é imediato, né? Muito importante, porque negócios B2B, vendas B2B, eu sempre falo isso no meu LinkedIn, né? Você faz a prospecção, faz a visita,
E aí você não vai vender imediatamente. Então é prospecção, visita, follow-up, 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 relacionamento, né? E não é aquele follow-up que você só liga pro teu prospectado, pô, e aí, já tem demanda, já tem pedido, já posso te visitar, já posso te atender? Não, você vai gerar informação para ele, você vai gerar conteúdo, você vai criar um relacionamento com aquele gestor daquela empresa que te recebeu. No momento certo, a venda vai aparecer. É claro que acontece, prospecção, visita, venda, mas via de regra é prospecção, visita, follow-up, 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 venda. Sim, é bom trazer essa noção de realidade, porque até os autores norte-americanos, né, a gente estuda tudo, parte de negócio, economia, a gente estuda com métricas dos Estados Unidos. Então, o que eles dizem sempre? Cara, não pensa que é regra fechar na primeira visita. Pelo contrário, você vai ter uma eficiência na quarta, quinta visita. Perfeito, né? Absolutamente perfeito. Então pensa nisso. Você realmente fica só ligando no aniversário da pessoa ou ficar muito superficial. Porque, assim, giver's game. Você tem que dar para receber. Né? Então, tem até um grupo de networking chamado BNI, que é o maior grupo de networking do mundo, surgiu na Califórnia, tá em grandes capitais pelo mundo, aqui no Brasil também. Então eles fazem isso, né? Você tem meta de visitar empresas, de fazer, eles falam 1 a 1, né? De sentar, tomar café. Então eu sempre brinco o seguinte: você aí, homem e mulher, você não gosta de café? O café é o pretexto. Pede um suco, um chá, uma água, bombom, o que você quiser. O que eu sempre falo, você tem que sentar e conversar. Dali que vai gerar relacionamento. Muitas vezes, quando sai assim, a estimativa de um orçamento já tem vendedor. Já tá vendida. Então, assim, muitas vezes uma empresa tem um budget, vamos dizer, a gente vai gastar com tecnologia esse ano 5 milhões. Muitas vezes 3 milhões já está para a empresa A, já está liquidado. Porque tem confiança, tem garantia, tem suporte e profissionalismo. Então, assim, imagine você e a nossa audiência que esteja nessa conta. Esse é o sal de brigadeiro para todo mundo. Essa é a área comercial que a gente fala assim, nossa, é uma venda totalmente consultiva. O que é uma venda consultiva? Você chegar e, além de falar para o seu cliente, apresentar uma solução para ele, você ajuda ele a dividir o orçamento, o budget. Então, assim, você passa a ter muita confiança, muita confiança. Eu gosto muito de falar, meu querido, que isso também, a gente repete isso muito no LinkedIn quase que diariamente. Tá? Gente, lead qualificado não é pedido tirado. São coisas absolutamente diferentes e distintas. Né? O lead qualificado ele é um começo de um processo que começou lá atrás com uma boa pesquisa, com boas práticas, uma prospecção absolutamente assertiva, e a visita é uma fase, ela não é o final. Então, lead qualificado é uma coisa, pedido tirado é outra. Né? E o pessoal sempre me pergunta, pô, Hélio, fala aí umas dicas de prospecção, como é que eu faço, tal. É só você se colocar no lugar do comprador, e eu já fui comprador de empresa também. Né? O comprador, ele vai... como é que você vai se diferenciar junto ao comprador? Se você falar a mesma coisa das ligações que ele recebe, o comprador recebe 25 ligações por dia, gente. Entendeu? Se você não for diferente, se você não for interessado no que a empresa dele faz, pensa, como eu falei lá no começo, você não vai se diferenciar, né? Coloque-se no lugar do comprador. Se você recebe uma ligação apenas oportunista, né, que é a ligação que você comentou, né, o cara só liga no aniversário, só liga para ver se já tem o pedido, a demanda, você não vai criar rapport, né, com esse vendedor. Então, qual que é a grande dica de prospecção e de quase tudo na vida? Se colocar no lugar da pessoa. Né? Um comprador hoje, ele não vai receber a tua visita comercial apenas quando ele estiver precisando comprar, gente. O comprador hoje é uma pessoa absolutamente estrategista. Né? Ele vai te receber, ele vai receber o seu concorrente, ele vai receber a empresa um pouquinho maior que a tua, um pouquinho menor, ele vai comparar cenários, ele vai fazer um baita estudo. O comprador hoje é uma figura absolutamente importante dentro de uma empresa. É muito estratégica, porque claro. Pensa assim, pode ter uma empresa que presta serviço terceiro de limpeza. Você imagina
quanto produto químico que precisa ser comprado, papel toalha, sei lá, tudo que usa, né? Então, uma compra não é uma compra, é um lote. Você compra lote, lote, lote. E outra coisa, às vezes, aí você tem que pensar também o que é valor, o que é preço. Né? Se sua empresa, o que oferece, se é preço, você vai entrar na tabela de commodity. Exatamente. Né? Então, assim, é mar vermelho. Se tiver um concorrente que vai diminuir R$ 500, você está perdido. Ele vai comprar por R$ 500 a menos, porque ele tem que justificar. Mas ele tem autonomia também de comprar R$ 500 mais caro que está dentro do orçamento, mas ele precisa confiar em você. Então, assim, você precisa deixar muito claro o que realmente você está gerando a mais de valor para ele. Porque, assim, eu trabalho com consultoria, então o meu negócio não é só fazer ele ganhar dinheiro. É muito fácil. Alguém te liga e fala assim, quero vender mais e ganhar dinheiro. Legal, isso é o princípio de uma empresa capitalista. Isso aí é a ponta do iceberg. Isso é quando dá tudo certo, você está lá, você está fazendo com eficiência. Agora, sim, as etapas antes disso é capacitação, treinamento, uma equipe extremamente engajada, profissionalismo. E para mim já pode, assim, passar mais uns 2, 3 itens que para. Porque se você não tem esses princípios, você nunca vai chegar a ser um bom profissional. E eu também gosto de falar, meu querido, que uma certa dose de paciência, né? Precisa ter paciência. Lead qualificado não é pedido tirado, né? Então, por isso que é importante você ter um profissional de inside sales que faça prospecção de maneira contínua, ou contar com uma empresa como a minha, a Soluções, que vai cuidar da prospecção para a tua empresa, porque a máquina de prospecção vai trabalhando ali, né, o tempo todo, e você vai fazendo as suas visitas, vai fazendo os seus inputs, os seus follow-ups, os seus relacionamentos, e quase nada disso num processo muito afobado, né? Aquele executivo que está com a corda no pescoço, precisando bater meta, se ele chega numa visita já dando fechamento o tempo todo, ele não vai ter sucesso também. Então, é tudo isso que a gente está falando, todos esses processos com uma certa dose de paciência também. Importante. Com certeza, principalmente se o ciclo de venda da sua solução é de 8 meses, sim. E aí o diretor financeiro vira e fala, esse ano a matriz não vai cortar o orçamento, porque teve crise lá fora, de repente o Japão teve um tsunami lá, mas acontece, são fenômenos naturais, e esse ano a gente não vai investir. E aí, você tem que esperar mais 1 ano, 8 meses para efetivar a sua venda. O que você vai fazer durante esse período? Você tem que manter esse relacionamento. Relacionamento de um lado e prospecção do outro. Exato, claro. As duas coisas. Tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter uma carteira com novas oportunidades, mas não pode deixar de trabalhar a base. Até porque trabalhar a base, vamos falar de vendas, né, de prospecção. Você entrou no cliente. Vamos dizer o seguinte, numa trilha de venda. Você entrou com um cliente com uma solução de R$ 500 por mês. Você pode achar que é pouco. Ele está me trazendo 500, está caindo quanto no caixa, tirando todos os custos? Quase nada. Mas você está totalmente equivocado. Porque esses R$ 500 é a chave de entrada na empresa. Quando você entra com 500 e você encontra oportunidades, você vai falar no ano seguinte, além de você renovar esse produto, essa solução de R$ 500, eu gostaria de comentar contigo que na sua área, a gente também tem uma solução, uma área, sei lá, uma área de contabilidade, uma área de arquitetura, seja o que for. Eu consigo te atender nessa área. Então, como você está um ano lá girando a R$ 500 na eficiência, você tem a chance de fazer a venda do segundo produto. E para mim, essa é a venda mais estratégica, é o acesso. Você entrou na empresa, amigo. E de novo a gente está falando de relacionamento. Relacionamento. Porque você criou um relacionamento, entregou e muitas vezes resolveu aquela dor que é pequena naquele momento, né? Isso acontece muito com empresas de solução de TI, né? Que nós atendemos muitas empresas com soluções de TI. Às vezes você faz uma prospecção e um gestor de TI diz, ele olha para o teu catálogo de soluções, né? Ele fala, eu estou precisando de uma coisa que você não tem aqui, você me ajuda? Ele está pedindo ajuda, né? Então, às vezes, você sai um pouquinho do teu core business ali, faz uma parceria com alguém, enfim, atende, resolve aquela dor, né? Cria um relacionamento, trabalha com um ticket médio pequenininho, né? Entrega eficiência e vai, de novo, a gente está falando de
de novo de relacionamento, né? E aí, quando você tem isso criado nessa empresa, você começa a participar de coisas um pouco maiores, né, mais parrudas. E partindo do valor de confiança, a gente sempre fala muito disso, né? O vendedor ao vendedor, ele leva a carteira de clientes. Então, você está super bem sucedido com o produto A, mas amanhã te chamam para um segmento totalmente diferente, você leva a sua carteira. Se você está vendendo apartamento, você vai vender apartamento para esse grupo de clientes. Está vendendo carro, você vai vender carro. E assim por diante, claro. Quando você tem a palavra confiança no mercado, claro, faça de tudo para não arranhar essa imagem. De tudo. Tudo. Porque quando você tem essa palavra, você vê muitas vezes o seu valor é mais caro. Vamos falar assim, né? Porque tem valor agregado? Tem. Mas muitas vezes, quando está no comparativo de preço, tem isso. O seu valor é mais caro, mas o cara vende. Né? Porque é a garantia da palavra dele. Muitas vezes ele consegue muito mais benefícios do que uma venda convencional. Então, você precisa ter atenção sobre isso, né? Vamos tirar um pouco da margem. Não, eu só trabalho se essa for minha margem. Mas se você trabalha por um pouquinho, você tira um pouquinho a margem, cara, você fideliza. Então, assim, você tem que pensar em várias situações que você, de fato, pode agregar ao seu cliente. E eu queria que você contasse, assim, Hélio, porque realmente, né, no passado a gente fazia, eu também fiz, comentei contigo, você também fez, trabalhou muitos anos na área comercial, antes de ter a tua empresa. A gente tinha um perfil antes de realmente, pega o telefone, liga em todas as empresas e começa, ainda hoje faz minimamente, mas faz ainda, só para ter informação pelo menos. Você pega uma revista, hoje você tem uma informação qualificada para depois dar um direcionamento de canal, que muitas vezes não é essa ligação fria que a gente fala. Mas no passado a gente usava muito isso, né? O que pode falar assim que houve de diferenciação? Né? Porque, claro, a gente falou a todo momento aqui, o que rege a confiança e relacionamento. Mas vamos trazer algumas situações aí. Por exemplo, a gente comentou aqui, hoje quando você vai num evento, antes, né? Vamos falar do sistema tradicional. Vamos falar 5, 8 anos atrás. Quando você ia num evento, era muito difícil chegar em alguém de potencial. Por quê? Essa pessoa ela ficava cercada. Então, pelo clubinho do Bolinha ou da Luluzinha, e ficava naquele stand parado, e almoçava naquele restaurante que você não podia pagar. Enfim, aquelas situações. Hoje já não existe mais isso. Sabe por que não existe? Antes de você ir para o evento, você já tem noção de quem vai ter lá. E outra, se você tem hoje rede social dentro dos aplicativos e você pode interagir já em tempo real. Então, assim, tem lá uma timeline igual o Facebook. Eu tive aqui no VTEX Day. Você pode fazer publicações antes do evento. Então, você imagina, você vai gerar conteúdo relevante antes de você chegar no evento. Está criando engajamento. Está criando engajamento. Todo mundo que baixou o aplicativo, e você está falando de no VTEX Day foram mais de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, não vamos falar de 100%, mas é um público que pode ter visto sua mensagem. Então, assim, o teu marketing pessoal, ele está atrelado muito antes da venda do relacionamento, antes da abordagem. Porque, assim, muitas vezes você se surpreende, né? Você chega no evento, alguém já te conhece, ou alguém te puxa e fala, deixa eu te apresentar fulano de tal. Quer dizer, ainda continua, se essa pessoa, né, o Hélio, eu estou num evento com o Hélio fala, quero te apresentar uma pessoa, ele confia em mim. Claro que ele não vai colocar ninguém em risco na rede dele. Então, assim, será que de fato vocês estão prestando atenção para isso? Né? Fica a reflexão. Porque, assim, quando eu visito muitas empresas, cara, na boa, que a gente fala assim de marketing 4.0, venda 4.0, eles não estão nem na 1.0, eles não estão fazendo 10% do que tem que fazer. Fala a verdade. De novo, a importante fase de preparação, né? Nós também estávamos falando sobre isso. Tem a ver hoje você fazer aquela ligação extremamente fria, né? Cold call, né? O pessoal fala. Aquela ligação fria que você pega lá e fala, quero falar com
o gestor do departamento de contabilidade, porque eu tenho uma solução contábil e quero atendê-los. Vou desligar o telefone na sua cara. Olha, eu trabalho com turismo, eu quero falar com RH, porque eu quero aprender, eu quero atendê-los aí com viagens. Vou desligar o telefone na sua cara. Né? Ou então me manda a tua apresentação que eu vejo depois. Né? Se eu tiver interesse, eu te retorno. Né? Então, se você for por esses caminhos muito óbvios, você não vai ter sucesso, seja na prospecção ou em qualquer outra fase da sua fase aí do seu ciclo de vendas, né? O que a gente está falando aqui é se prepara, visita o site da empresa, que eu falei no começo, né? Visita o site da empresa, verifica o que essa empresa pensa, fala, gosta, o que ela fez, o que ela participou. Eu escrevo direto no meu LinkedIn lá, tem vários gestores de empresas que escrevem no LinkedIn, dão like em matérias. Você pega ali uma matéria, você já comenta isso com esse decisor, né? Então você evita aquela abordagem absolutamente fria, falando somente da sua solução, somente do seu trabalho, do seu serviço, né? Então, na prática, né, Melquiades, boa tarde, boa noite, olha, eu tenho aqui, visitei o teu LinkedIn, vi que você tem aí um talk show, adorei. Né, eu quero te apresentar uma solução em relação a melhorar a performance do teu talk show. Vamos falar, vamos conversar? Olha que prospecção diferente. Olha que prospecção legal. Né? Já se diferenciou, ele já viu o teu perfil, já viu que você tem um talk show. Né? Então, é esse o caminho, é essa dica que a gente passa. Né? Se prepara, seja criativo e não fala só da tua empresa, né? Porque isso não dá resultado nenhum. A Mariana está fazendo uma pergunta. Quais as ferramentas básicas para começar a fazer prospecção nas empresas? Sim, sim. Vamos, sei lá, eu vou começar bem do básico. Por exemplo, antes de você tentar uma solução de CRM, assim, tem soluções gratuitas de qualidade altíssima. Você pode baixar a qualquer momento. Mas assim, cara, o bom e o velho Excel ainda te salva muito a vida. Será que você já tem um volume necessário para usar um CRM? Será que o tempo de aprendizagem, porque assim, você acabou de começar na empresa, se a empresa é uma pequena, que não tem essa cultura de investimento, por mais que seja um software gratuito, a gente está falando, e os softwares hoje são amigáveis, né? Você clica em tudo. Mas o que eu penso também? O tempo de aprendizagem. Na nossa área comercial, o tempo, como para qualquer um no mundo, né? 8 bilhões de pessoas, tempo é igual para todos. Mas assim, área comercial, como tem a pressão de trazer dinheiro rápido para a empresa, o seu tempo acaba valendo mais. Então, assim, a linha de aprendizagem que você vai ter de baixar um CRM, começar a mexer, a fazer cadastro de tudo, cara, abre ali uma planilha de Excel, nome da empresa, principal responsável da área, celular, telefone, site e um campo de comentário. É suficiente. Eu te falo porque eu fiquei 2 anos mesmo representando a Oracle com Excel. Claro, lógico. Quando que você sai do Excel para um CRM? Nós tínhamos CRM da Oracle. Quando está qualificado. Num lead, cara, você não vai ficar cadastrando lead dentro de um CRM. Desculpa, eu posso estar equivocado. Se eu recebo uma lista fria de contatos, eu não vou pegar essa lista fria e cadastrar tudo no CRM direto. Eu vou qualificar, correto? O trabalho do Hélio não é já trazer isso qualificado, mas no geral, as empresas não têm, né? Não tem essa atitude de contratar. Então, começa simples, começa baixo, como você tem uma planilha de Excel bem organizada, já está fazendo um monte. Aí, pô, beleza, estou bem organizado, eu quero qualificar mais. Procura aí Hotspot, tem vários CRMs aí de graça. Você pode baixar, cara, e vai fazendo o seu trabalho. Aí, evoluiu. Quero ir para uma contratação de empresa. Aí sim. Aí chama, né, a Haas, empresa do Hélio, para já assim, trazer um volume a mais do que você já está gerando. A questão do volume, ela define muita coisa. Né? Se você tem um volume pequeno, baixo, você consegue trabalhar bem ali com o Excel e, de fato, é o que precisa para você fazer prospecção. É o início. É o início. Só o básico. Agora, se você tem metas agressivas, se você precisa de um volume realmente importante para gerar
visitas para o teu departamento, para o teu funil de oportunidades, um CRM é muito bacana que você tenha. Nós usamos o HubSpot, tá? Mas nós também usamos algumas soluções que são antes, né, do CRM, do HubSpot. Por que não o Excel? Mas o que a gente indica é que você tenha um CRM e que você entenda qual é o volume que você precisa abordar, que você precisa trabalhar. Se é um volume de médio para pequeno, um Excel ali, um papel já é o suficiente. Mas num volume realmente importante, um CRM é muito adequado que você considere. Legal. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, a gente vai encerrar no máximo em 10 minutos a nossa live. Então, aproveita a oportunidade, até para saber assim, qual é o perfil de empresas. Já perguntando aqui, qual é o perfil de empresas que te procuram? Geralmente consultorias em IT, advocacia, temos soluções em gestão de frota, gestão de veículos, também nos procuram bastante, automação industrial, infraestrutura, tem bastante coisa, gente. A gente atende startups, atendemos profissionais que querem movimentar o seu funil de vendas e atendemos hoje grandes empresas. Um dos nossos clientes hoje é o Correios. Sabe o Correios? Correios, né? Nós atendemos hoje com a nossa solução de prospecção. Então, a gente atende pequeno, médio e grande empresa, né? Aquela empresa, quem que precisa contratar ou falar de prospecção? Aquela empresa que precisa do teu funil de vendas, do teu funil de oportunidades ativo, se movimentando e sadio, né? Um funil de vendas parado, apenas dependendo de indicações ou daquelas visitas que você fez, sei lá, o ano passado, está esperando chegar a demanda, aí você está enrolado, né? E independe do tamanho da tua empresa, porque hoje em dia prospecção, está todo mundo falando de prospecção. Nós começamos há 6 anos atrás e, né, não se falava de prospecção como está falando agora, né? Então você coloca aí no Google, em qualquer lugar, você tem uma gama de informação enorme aí de prospecção. Por quê? Porque grandes, pequenas, médias empresas se deram conta de que sem prospecção, sem vendas, né? Você precisa movimentar o teu funil de oportunidades. Maravilha. E como que é feita essa continuidade, né? Porque vamos falar do quesito de treinamento, né? Então, vocês vão lá, vocês dão um treinamento muito qualificado na parte estratégica em vendas. Depois disso, qual que é o passo 2? Eles contratam direto a empresa para gerenciar essas oportunidades ou você faz novos treinamentos? Como que funciona isso? Nós temos 2 linhas de atendimento, tá? Ou a sua empresa realmente terceiriza essa parte de prospecção e a gente cuida de tudo isso para você e você fica bem focado nas suas visitas comerciais, tá? Então a gente cuida de todo tipo de processo, todo o processo, todas as fases da prospecção para você receber o lead qualificado e fazer a visita, tá? Então você tem esse caminho, ou você terceiriza, que é o outsourcing de prospecção, ou você faz a capacitação do seu profissional, o Inside Sales, né? Nós atendemos também empresas que querem fazer a capacitação, né? Visitando a tua empresa, colocando todas as boas práticas, as ferramentas necessárias, o que é importante você considerar nesse processo de prospecção. Tem até uma pergunta ali sobre quais as ferramentas básicas, né? Primeiro você precisa definir o mercado com quem que você quer falar, né? O outbound marketing, ele te dá esse benefício, né? Você pode escolher com quem falar. Isso é muito legal, né? O inbound marketing, a galera visita o teu site ali, e muitas vezes não é um lead qualificado, é um lead que passou por ali, né? Não é aquele cara que você quer falar de fato. O outbound marketing te dá o benefício de você escolher com que tipo de mercado você quer falar, baseado na tua experiência, em quem você já atende, qual é a expertise que a tua empresa tem, né, e pode entregar. Depois disso, você tem vários sites de associações para gerar essas listas de prospecção que nós falamos, certo? E depois você precisa de um sistema, né? Seja uma folha de papel, um Excel, um CRM,
para você organizar toda essa base de dados ali e começar as suas abordagens. Vamos entender abordagens, não é só telefone, né, gente? Tem LinkedIn, tem Sales Navigator, tem uma série de ferramentas hoje para você começar a criar o relacionamento com esse prospectado e finalmente, a tão sonhada visita de vendas, né? Então, nós cuidamos de toda essa parte para você, quando você quer terceirizar, ou seja, cuidamos de tudo isso para a tua empresa, tá? E você fica focado apenas em suas visitas. E se você já tiver uma pessoa que quer fazer prospecção, que gosta de prospecção, a gente visita a tua empresa e prepara essa pessoa para todas essas fases serem feitas com qualidade, né? Com muita qualidade, para quando chegar a tua visita, você conseguir trabalhar bem e converter aquele lead qualificado. Show de bola. Bom, então, eu queria que você, enfim, deixasse os seus contatos e como que você, enfim, como que fica fácil localizar a tua empresa e tudo mais. Tem o nosso site, né, rasnegócios.com.br, a gente está no Facebook, Ras Soluções de Negócios, Prospecção Corporativa, tem o meu perfil aqui no Facebook também, no LinkedIn, Hélio Lima, né, a gente coloca ali matérias, blogs, ideias, soluções, dicas, insights, tudo que você precisa aí saber do que está acontecendo com a prospecção. Prospecção não é televendas, não é telemarketing, não é sair pegando o telefone e ligando aí sem estratégia. A gente fala disso todo dia, o tempo todo. Tem o nosso canal no YouTube também, tem alguns vídeos lá, algumas ideias, algumas dicas. E a gente está em todas as redes sociais aí. É fácil achar a gente. Ras Soluções de Negócios ou Hélio Lima. Legal. Então, o que a gente sempre faz no encerramento aqui é o seguinte, o William Bonner, ele sempre fala boa noite para todo o Brasil e todos os países lusófonos, né, que a Globo atende. Aqui a gente faz diferente, aqui a gente bate palma para o nosso convidado, para a nossa audiência, para a nossa equipe técnica aqui, o diretor de arte Sandro, marqueteiro nato, sabe tudo. Então é isso, a gente quer agradecer você com um sorriso no rosto, a felicidade de mais um dia aí. Obrigado, e a gente aguarda vocês na próxima segunda-feira. Um beijo, um abraço. Valeu. Fique com Deus. Valeu. Tchau.